que a gente conversou na aula passada, na quinta-feira passada, né? A gente conversou sobre o que seria matéria, né? Que tudo que a gente tem aqui dentro do nosso planeta, né? Os outros planetas também, as estrelas, o Sol, tudo são compostos, né? Por matéria. E matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente também falou sobre outro postulado, né? Que dizia que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E aí a gente também viu a definição do que era corpo, do que era objeto e o que era matéria em si. Né? Por exemplo, quando a gente fala de madeira, madeira é uma matéria. Né? E aí quando a gente pega um pedaço da madeira, a gente está utilizando o corpo. Né? A gente pega um pedaço, a gente está se referindo ao corpo. E quando a gente constrói uma cadeira com essa madeira, a gente está falando de um objeto. Então, quando a gente pega uma porção de matéria, que é o corpo, e utiliza ele para algum fim, né, que qualquer ser humano possa usar, a gente diz, então, que aquilo ali se tornou um objeto. E aí a gente falou das características, das propriedades, né, gerais da matéria. E aí a gente falou de massa, a gente falou de volume, a gente falou de inércia, de indestrutibilidade, de... Deixa eu ver mais. De mais o que mais vocês lembram? Indestrutibilidade, impenetrabilidade, a gente também falou. Eu acho que só massa. E divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Todas essas propriedades são propriedades gerais da matéria, ou seja, todas elas, independente do componente que as formam, vão possuir essas características. Porém, existem as características específicas, ou seja, que são, né, são para uma determinada matéria, tá? Onde, por exemplo, se eu tiver madeira e vidro, por exemplo, eu tenho características diferentes aí para esses dois componentes. E aí essas características, quando elas são diferentes, eu digo que são características específicas, certo? Bom, eu tinha passado para vocês a página 285, da primeira até a quarta questão, e a página 286, a primeira questão, não foi isso? Bom, então, na primeira questão, diz assim, a matéria é tudo que podemos ver e tocar. Essa definição está correta, sim ou não? Mais ou menos. Está Não é o incorreto. suficiente, tá insuficiente, tia. Porque, tipo assim, ó, o ar mesmo, ele é uma matéria, mas a gente não pode tocar nele, né? Isso. Ele está no estado gasoso, né? E, portanto, aí a gente não pode nem tocar, nem vê-lo. Mas não significa que ele não seja matéria, porque a gente viu que ele ocupa lugar no espaço. Né? A gente conseguiu comprovar isso. E ele tem uma massa. Se você pegar uma bexiga, né, um balão vazio e um balão com ar e botar numa balança, vocês vão ver que o balão que está com ar, que está cheio, ele vai ter uma massa maior, tá? Então, ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço. Então, a gente não pode dizer, então, que essa afirmação é correta, né? Ela é incorreta. A pergunta... Continuando aí, né? A segunda questão, você já... Ilha. Oi? Qual foi a pergunta que a senhora tinha feito? Eu estou na página 5, na segunda questão. Peraí, deixa eu pegar o livro. Tô sem o livro aqui. Ô, tia, a pessoa participar de todas as suas aulas ao vivo, a pessoa ganha ponto com isso? Daí, assim, claro que tudo é válido, né? Tudo é válido. Eu, para montar a primeira unidade, querendo ou não, quando você participa do ao vivo, você acaba conseguindo realizar as atividades. Isso é fato. Mesmo que você ainda fique em dúvida, né? Mesmo que você ainda apresente algum tipo de dificuldade na realização das questões, mas você consegue fazer.
Entendeu? Você consegue chegar com uma quantidade de dúvidas menor. Então, você faz as atividades. E aí, o critério para construir a primeira nota de vocês foi justamente as atividades. Todas as atividades entregues. Cada uma delas tinha uma pontuação específica para ser feita. Aí, eu fui vendo, né? Quem entregou, o que é que tinha entregue, o que é que não entregou. E aí, eu somo. Claro que se ficar faltando meio ponto para o aluno, um ponto, e for um aluno que realmente participe de todos os ao vivo, né, que veja as aulas, que tem uma frequência, aí, por que não dar essa pontuação? Cadê a Entendeu? Isabela, hein? Ah, entendi. Que coisa boa, meu Deus do céu. Ah, tá aqui. Ai, como você é bondosa. Vocês participaram do ao vivo Graças a Deus, de né? Gratulão? Eu Qual a não. página aí lá? Vamos lá. Eita, amanhã tá ligando pra tu, Esther. Amanhã. Bom, vamos lá? A segunda questão, tá? Página 289 aí. Oi, Yuri, boa tarde. Bela. Página 289, na segunda questão. Massa, volume e impenetrabilidade são propriedades, letra A, gerais da matéria, físicas na letra B, químicas na letra C, letra D, específicas da matéria, ou letra E, organolépticas. E aí, vocês marcaram o quê? Letra A. Mais alguém marcou aí igual a Daiane? Sim, a alternativa correta aí é a letra A, tá? Bom, página 289, 285, na verdade. Certo? Terceira questão. Aí foi a questão que foi a que você tinha ficado em dúvida. Qual desses materiais apresenta maior densidade? Pessoal, densidade é algo que a gente vai ver ainda. Porém, a densidade, eu já tinha conversado com vocês sobre ela. Densidade é a massa sobre o volume. Né? Quando você quer saber o quão denso é um determinado material, você pega a massa desse material e divide pelo volume que ele ocupa. Tá? E aí você vai descobrir a densidade. Tá? E aí ele pergunta, qual desses materiais apresenta maior densidade? 1 quilograma de algodão ou 1 quilograma de chumbo, tá? Pessoal, quem vocês acham que vai ter maior volume, que vai ocupar mais espaço? O algodão ou o chumbo? O algodão, né? Ele vai apresentar maior espaço. Então, percebam que se... Deixa eu apagar aqui, tá? Quando a gente fala de densidade, é a massa sobre o volume, certo? E aí, o que é que isso te diz? Que quanto maior a massa, quanto mais massa eu tiver, menor a minha densidade. Quanto mais massa eu tiver, ó, são diretamente proporcionais, estão vendo? Quanto mais massa eu tiver, maior será a minha densidade. Porém, nesse caso aí, dessa questão, se vocês perceberem, a massa ela é a mesma, é 1 quilo, tá? A massa é de 1 quilo. Então, se a massa é a mesma, tanto para o algodão como para o chumbo, como é que eu vou saber quem é o maior, quem vai ser o mais denso? Né? Como é que eu vou saber isso? Vai depender de quem agora? Do volume. Já que a massa do chumbo e do algodão é a mesma, eu vou ter que olhar agora para o volume, tá? E aí, quando eu olho para o volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o volume, maior a densidade. Ou, quanto maior o volume, menor a densidade.
E aí vocês disseram para mim que quem tem menos volume é o algodão. Certo? Vocês disseram a mim que o algodão é quem vai apresentar o maior volume. Pessoal, se ele apresenta o maior volume, ele vai ter a menor densidade. Certo? Conseguiram entender o raciocínio? Eu vou explicar a densidade ainda, tá bom? Mas conseguiram entender aí na hora de resolver a atividade? Sim ou não? Sim? Ó, então densidade, massa e volume, né, são três grandezas que se relacionam. Essas duas aqui, por estarem, né, na mesma proporção, tá em cima, quanto maior a massa, maior a densidade. Quanto menor a massa, menor a densidade. Coloca. Aí, ó, com o volume a relação é diferente, né? São inversamente proporcionais. Se eu tiver menor volume, eu vou ter maior densidade. Se eu tiver maior volume, eu vou ter menos densidade. E aí, nesse caso, vocês disseram para mim que o algodão, ele vai ter um maior volume. Se ele tem um maior volume, ele vai ter uma menor densidade. Ele é o menos denso, né? Se o algodão é o menos denso, quem é o mais denso? O chumbo. O chumbo, ele vai ter um volume menor, porém ele vai ter uma densidade maior. Ele é o mais denso, certo? O que é isso? Peraí. Terceira questão. Posso ir? Posso prosseguir? Foi. Ó, na terceira questão. Meu Deus, que foi? Ó, qual desses materiais... Não, quarta questão. Os crescimentos populacional e urbano foram fatores que contribuíram para o aumento do consumo energético. Considerando as modalidades de energia, relacione corretamente as colunas a seguir. Pessoal, eu não falei de energia para vocês na última aula, não foi? Falou não. Acho que não. Mas vocês conseguiram fazer. Tá no livro, tá? Eu consegui fazer o quarto. A quarta questão era sobre energia, tá? A gente não conseguiu finalizar na aula passada sobre falando de energia, né? E aí eu botei essa questão, agora foi que eu me dei conta, porque eu tinha marcado antes e não tinha... Desculpa, minha gente, que Bernardo veio aqui pedir café. Ai, meu Deus, é um velho. Ó, então assim, mesmo que a gente não tenha trabalhado sobre mais informação na aula, mas tem no livro, tá? Então aí ele pede para você considerar as modalidades de energia e corresponder, né, ao exemplo do que seria energia elétrica, energia térmica ou energia luminosa. Então, aí, uma lanterna acesa seria energia elétrica, térmica ou luminosa? Foi o que vocês botaram. Energia luminosa. Isso, luminosa. Alimento assando no forno. Energia térmica, muito bem. E redes de alta tensão. Isso, elétrica, muito bem. Então, ficava aí letra C, letra B e letra A, tá bom?
E a primeira da página 286, a primeira aí da tarefa, pergunta justamente aquilo que a gente conversou na aula anterior, né? Quando a gente falou daquela propriedade chamada inércia. E ele pergunta: explique o que ocorre com os passageiros que estão em um veículo quando esse automóvel freia bruscamente. Pessoal, quando ele freia bruscamente, a tendência dos passageiros é manter o movimento. Qual era o movimento que estava sendo feito? Né? Para frente. Então, quando o ônibus, né, o veículo, ele freia, ele tá freando exatamente o veículo, não os passageiros. Os passageiros tendem, de acordo com a propriedade da inércia, manter o movimento ao qual eles tinham sido colocados. Então, a tendência é eles se jogarem para frente, mantendo o mesmo movimento que o veículo estava realizando. Certo? Bom, a apresentação está aparecendo para vocês já. Falo em características específicas da matéria, são características, né, específicas que a gente vai apenas conseguir identificar, né, em certos grupos. E eles vão ser diferentes de uma matéria para outra, tá? E aí a gente tem 3 tipos de propriedades específicas. As propriedades químicas, físicas e as propriedades organolépticas, tá? Bom, organolépticas. Deixa ele voltar aqui, tá, minha gente? Bom, as propriedades organolépticas são aquelas, né, que vão estar relacionadas, as propriedades que vão estar relacionadas ao nosso tato, visão, paladar, olfato, ou seja, são as propriedades da matéria que vão estar relacionadas com a cor, sabor, o brilho, o odor. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneca com água, tá? E aí eu poderia dizer que as características organolépticas da água é que ela não possui sabor, ela não possui cor e ela também não possui odor, né? A gente sabe que a água, ela é inodora, insípida e incolor, tá? Só que essas características de não ter cor, não ter sabor e não ter odor servem para todas as outras matérias? Não. É uma característica específica da água. Certo? Tá dando para vocês entenderem? Sim. Sim? Ok. Bom, essas são as características organolépticas. As características químicas são aquelas que vão caracterizar quimicamente a substância. Ou seja, eu só posso dizer que determinada matéria tem propriedades químicas quando ela consegue se transformar. Por exemplo, quando a gente pega um palito de fósforo, tá, ou um pedaço de madeira, e a gente queima ela, né, faz ela passar por uma reação química chamada de combustão, a gente faz com que esse pedaço de madeira, né, essa tora de madeira, a gente faz com que ela deixe de ser madeira. Depois que ela passa pelo processo de combustão, viram-se cinzas, tá? Eu não consigo ter a mesma característica química que eu tinha da madeira. Ao passar por um processo de combustão, que é um processo químico, né, eu acabo transformando, eu acabo alterando a característica específica dessa matéria, certo? Essas são as características químicas. Já as características físicas são aquelas onde eu vou caracterizar substâncias fisicamente, de acordo com os seus estados físicos. Por exemplo, se está no estado sólido, líquido ou gasoso, qual é o ponto de fusão? Qual é o ponto de ebulição? Ou seja, se vocês não lembram, ponto de fusão é aquele ponto onde a substância, né, a matéria, ela vai passar do estado sólido para o estado
do estado líquido para o estado de ebulição. É o momento exato, é a temperatura exata que faz com que essa substância passe do estado líquido para o estado gasoso. Solidificação, a mesma coisa, e condensação, a mesma coisa. Se vocês lembrarem, esses nomes, né, são os nomes que a gente estudou lá no 6º ano, quando a gente falou de transformações de estados físicos da água. Porém, a gente se prendia, né, a dizer que eram os estados, as mudanças dos estados físicos da água. Porém, é a mudança dos estados físicos da matéria, de maneira geral. Bom, então aí, quando a gente fala de transformações físicas, percebam que nesse caso, diferentemente das transformações químicas, o que é que vai acontecer? A matéria, ela continua sendo a mesma, tá? A matéria, ela é a mesma. Deixou de ser água? Por exemplo, o exemplo que tem aí é um copo com água e gelo. Pessoal, essa matéria aí, ela é única, tá? É água. O que mudou aí foi o estado físico em que essa matéria se encontra. Então, eu tenho aí uma parte do estado sólido e uma parte do estado líquido, tá? Somente. Eu não mudei a composição química da minha matéria. Por isso, essas propriedades, elas são físicas, não químicas. Deu para vocês entenderem? Uhum. Deu para entender? Sim ou não, minha gente? Cadê vocês? Sim. Sim? Tá. Então, vamos lá. A gente teve 3 tipos, né, de propriedades específicas da matéria. As organolépticas, que estão relacionadas ao nosso tato, olfato, paladar, a visão, tá? A gente, ela se transforma de uma para outra, né, de um componente para outro. E o outro que a gente viu são as propriedades físicas, né, que são aquelas propriedades onde a gente não muda o componente básico da matéria. Porém, a gente muda o estado físico no qual ela se encontra. Certo? Vou mostrar agora para vocês, no mesmo slide, É a organelíptica? a gente vai lá agora, tá? Porque eu só estava abrindo, porque tem hora que trava para mim e eu não consigo ver nada. Ó, eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer só umas perguntas, tá? E para vocês responderem, tá certo? Bom, ele pergunta aí, um cão farejador consegue encontrar uma substância procurada. Que tipo de propriedade da matéria foi utilizada pelo animal? Ou seja, ele vai estar usando que propriedade dessa determinada substância para poder encontrar ela. Uma propriedade geral, específica, física, química ou organoléptica? Eu acho que é a letra E. Letra E. A letra E. Isso, porque está relacionado ao olfato, né, do cão. Mas aí, como é que tem a ver isso com a propriedade da matéria? Porque as determinadas matérias, os determinados componentes, eles exalam um determinado cheiro, um determinado odor. E a gente falou nisso especificamente na propriedade organoléptica, tá? Então, aí a alternativa correta é a alternativa E. Bom, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habitualmente transforma numa estátua de celebridade de cinema. Podemos identificar aí matéria, corpo e objeto, e a partir daí definir esses 3 conceitos. Bom, primeiro, matéria. A matéria seria o mármore. E seria tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso é verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. O que é verdadeiro ou falso? O primeiro, né, tia? São aqui, ó. Tá? Essa primeira alternativa aqui É verdadeiro. matéria é o mármore e o conceito de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. 2, a segunda alternativa diz que o corpo é o bloco retangular de mármore, que tem como conceito uma porção limitada da matéria que, por sua forma especial, presta-se a um determinado uso. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Ó, o corpo e bloco retangular, até aí estava certo. Onde foi que ele errou? Né? Aqui também está certo. A porção limitada de matéria só. Isso aqui, ó, que por sua forma especial presta-se a um determinado uso, isso aqui é conceito de objeto, não de corpo. Então, só por conta desse último fato aqui, que a gente vai considerar essa alternativa aí como falsa. E a terceira, verdadeira ou falsa? Essa terceira aqui, onde diz objeto, estátua de mármore. Até aí tudo bem. Mas o objeto é apenas uma porção limitada da matéria? Não, falso. Falso. Né? É uma porção limitada da matéria que serve para algum uso. Certo? Então, nesse caso aí, só está correta a afirmativa de número 1. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra A. Certo? Bom, vamos aí fazer uma questão. Oi? Quem chamou? Ninguém, tia. Foi Evelyn que falou. Ah, tá. Meu Deus, Evelyn. Eu disse a vocês na outra aula que quando eu fico apresentando, quando eu faço essa apresentação de PowerPoint, eu não consigo visualizar mais vocês. Eu fico só com a imagem do PowerPoint para mim aberta. Vocês ainda conseguem me ver e ver a apresentação, né? Eu não, eu só vejo a apresentação. Nem me vejo, nem vejo vocês. Aí fica difícil de eu saber como é que quem está falando, o que está dizendo aí. Bom, então aqui a gente vai fazer uma ligação do que é matéria, corpo e o que é objeto, tá? Nesse caso, a barra de ouro, vocês acham que é o quê? Matéria, corpo ou objeto? Corpo, tá? A barra de ouro é corpo. Madeira. Matéria. Matéria. O anel de ouro. Objeto. Objeto. Granito. Matéria. Matéria. Só tem Yasmin, minha gente. Não é? Ouro. Ouro É para responder. Minha gente. Essa atividade é para vocês. Só que Não sabia não. o ouro. Matéria. Ouro. Matéria. A estátua de Matéria. granito. É objeto, eu acho. Como é que vai se perceber diferenciar de corpo e objeto. objeto? Sei não. E a gente acabei. Olha, eu já comecei a aula já explicando isso. A gente viu na aula passada. Matéria é a estrutura do todo. Madeira, ouro, cimento, deixa eu ver mais. Ar, água, tá? Quando a gente pega uma porção desta matéria, um pedaço, um caco de vidro, uma garrafa de água, uma tora de madeira, isso é corpo, é uma porção limitada da matéria. Só que quando eu pego esse corpo e utilizo para qualquer utensílio para a humanidade, é chamado de objeto. Por exemplo, uma mesa de madeira. Madeira é a matéria, porém a mesa é o objeto. Eu não utilizo. Um anel de ouro é de ouro, ouro é a matéria, porém o anel é um objeto. Entenderam? Entendi. Então, nesse caso aí, a barra de ouro, Vai. vou repetir, a barra de ouro, corpo, Corpo. Ai, a madeira, É matéria. matéria, o anel de ouro, Objeto.
Objeto. Granito. Matéria. 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 Ouro. Matéria. Matéria. A estátua de granito. Objeto. Objeto. A tábua de madeira. Corpo. Opa. O... Objeto. Objeto é porque é Cadeira tábua. de Que madeira. Objeto. Objeto. Essa Pedaço palavra de granito. existe dessa. É corpo. Isso, tá? E aí ele vai ligar, ó. Matéria, a madeira, o granito, o ouro, corpo, a barra de ouro, ele colocou tábua de madeira como sendo corpo, tá? Para mim, eu ia botar como objeto, que para mim seria aquela tábua de cortar carne. É E o verdade. pedaço de granito, corpo. Objeto, anel, né? A estátua e a cadeira. Ok? Bom, analisando as seguintes afirmativas relacionadas com os conceitos de características da matéria, marque com V a afirmativa verdadeira e F a falsa. No universo, a matéria pode aparecer de diversas maneiras e apresentar diversas formas e apresentar formas diferentes em sua composição ou seu tamanho, verdadeiro ou falso. Verdadeiro. O que é que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro. Vou marcar aqui, tá? Segunda alternativa. A matéria pode variar em substância e apresentar-se em diferentes corpos, verdadeiro ou falso. Verdadeiro. 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 Corpo é definido como uma porção limitada da matéria. Verdadeiro. 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 Você falou agora pra cá, ela foi. Oi? Nada não. Os corpos produzidos pelo homem e que têm alguma utilidade ou função recebem o seu objeto. Verdadeiro. 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 Verdadeiro aí para a primeira. Verdadeiro para a segunda. A terceira A também fala é da senhora tá verdadeira. atrasada. Oi? A fala da senhora tava atrasada, agora tá normal. Voltou? Voltou. Ótimo. Então ficaram aí todas verdadeiras. Essa foi a experiência que eu ia fazer com vocês na aula passada para falar de inércia. É pra gente Porém, fazer? como eu disse a vocês. Não precisa não. Era só que eu tinha botado no slide para a gente fazer, mas a minha mesa é muito pequena. Aí eu fiquei com medo de pagar mico. De girar o ovo cair no chão e melecar tudo. Porque ele tem que estar cru. Senão ele me segue a inércia. Tá? O que é isso, Inês? Mas aí acabou que a gente fez a outra experiência, não foi? Eu não sei o que é, não. o... Eu tava pra aula, não, minha gente. Tu não sabe o que, Evelyn? O que é inércia? É tipo quando. Eu acho. Não, eu falo não, ficar calada. Que vai que eu explique. Né? E... Ela vai ficar rindo da minha cara aí. Tão rindo da minha cara. Não sabe o que é Eu quero saber como vai ser o ensino médio, eu vou me ferrar. Menina, a vida é assim mesmo. Todo mundo se ferra mesmo, é normal. Mas esse assunto até que tá de boa. Vai, é o quê, né? Bora, deixa eu dizer para vocês. Inércia é uma propriedade geral da matéria que diz assim, que toda matéria, ela tem a capacidade de manter um movimento, tá? Ou ela permanece em repouso, ou ela tem a capacidade de manter o movimento. Por exemplo, se eu tinha pego até o negocinho de encher o piloto aqui, deixa eu ver se ele aparece aqui. Bom, o exemplo que eu tinha dado na aula passada foi esse aqui, ó. Que quando a gente gira, eu não sei se vai dar para vocês verem direito, ó, tá? Ele está em repouso, certo? Ou seja, ele está parado. E aí, se eu colocar ele induzir ele a entrar no movimento, por mais que eu pare de girar, ele mantém o mesmo movimento. Por quê? Porque eu coloquei ele em movimento e pela propriedade da inércia,
Mesmo que eu pare de executar o movimento, ele continua, porque toda matéria ela tem a característica, né, ela tem a propriedade de manter o movimento ao qual ele foi colocado. Aí É ela igual do ônibus, né, tia? Oi? Isso tem a ver com física? Igual do ônibus, né? Isso, tá? Só que essa uma coisa que eu gostava muito do livro anterior era que a gente começava direto, de cara, a gente começava com esse conteúdo, que era matéria e propriedades da matéria. Por quê? Porque isso vale tanto para física como para química. Quando a gente for começar a estudar os movimentos, movimento retilíneo movimento variado, movimento circular, todos os movimentos que a gente vai ter para ver, a gente precisa dessas, como é que eu posso dizer, dessas instruções que a gente está tendo agora, tá? É o básico do básico de química e física. Então, é a questão que a gente conversou no livro, né, sobre o ônibus, e que eu falei para vocês na aula passada sobre o carrossel, né? Então, aquele brinquedo que fica girando e que algumas pessoas, ao saírem dali, ainda saem um pouco tontas, zonza. Por quê? Porque toda a sua matéria, né, ela tende a manter aquele mesmo movimento. Mesmo que você já tenha saído do brinquedo, você passa um determinado tempo ainda para poder voltar ao repouso, voltar à ausência daquele movimento. Deu para entender, Evelyn? Uhum. Eu só queria perguntar um negócio. Diga. A gente não vai trabalhar com as leis de Newton agora não, né? Vai trabalhar o quê? Com as leis de Newton. Porque não é de física, é isso? Leis de Newton agora não. Essa daí a gente só vê depois que a gente terminar todos os movimentos. Eu acho que se vier, vem lá na unidade 4. Quem tem uma certa dificuldade de matemática vai se lascar em física no ensino médio, né? Agora, esse caderno 2, ele é só traz química. Traz física ainda. Certo? Entendi. Bom, a gente vai que horas? 1h30, não foi? Foi. Eu... Que hora? Vai acabar agora? Não, botem aí no livro, na página 275. Duzentos e quanto? 275. 75? Ué, 275. vai voltar? Sim. Oi? Nada não. Bom, deixa eu só parar aqui essa apresentação. E aí a gente vai só conversar um pouco sobre o que está no livro, tá? Tia, peraí, não começa agora não, que eu não tô vendo a senhora não. Vou sair, vou entrar de novo. Tá certo. Faltou alguém, minha gente, hoje. Só Sabrina foi. Bela, Micaela, David, Yuri. Menino, batemos o recorde. Uma aula literalmente presencial, remota. Só faltou Sabrina. Não foi? Sabrina já participou de algum ao vivo? Não, que eu me lembre, não. Mas estão todos. Daiane, Jean, David, Yuri, Cauã, Bela. Oi, lá. Oi. Quem tem dificuldade de matemática vai ter dificuldade maior em física, né? Porque eu acho que eu vou me lascar no ensino médio. Mas é porque física, aqui, vai de muita interpretação. Você tem que interpretar. Depois tem que saber as fórmulas. Substitui e resolve. Eu não vou sofrer não, que todo dia eu vou mandar mensagem pra ela pra ela me ajudar. As fórmulas, vocês vão ver que as fórmulas, minha gente, de física, são equações do primeiro grau. Tipo isso aqui, ó. Densidade é massa sobre volume. Qual é a densidade de uma matéria que tem massa de 2 kg e volume de 2? Divide e descobriu a densidade.
É só você ler a questão, interpretar e saber a fórmula. E tem muita fórmula, tipo velocidade. Poxa, eu vou ter que decorar todas as fórmulas aí. A pessoa, quando você chama de velocidade? As placas de trânsito, os carros, vocês dizem que atingiram que velocidade? Atingir 80 o quê? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora, né? Cheguei a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Sabe como é que você faz para saber a fórmula da velocidade? Quilômetro é uma grandeza de distância, tá? Então, a velocidade é a distância, que a gente também chama de espaço. E hora, tá vendo essa barrinha aqui, ó? É de dividido. E hora é tempo, que a gente chama aqui de variação de tempo. Ó. Essa é a fórmula da velocidade. É a distância sobre o tempo. Só. Às vezes, se você lembrar desses detalhes, fica mais fácil você saber quem são as fórmulas do que precisar decorar o pé da letra. Tá? Então, aí na página 275, ele traz justamente, né, um texto falando sobre as propriedades específicas da matéria, que podem ser físicas, químicas e organolétricas. Então, nesse caso aí, ele começa pelas propriedades físicas, no qual ele fala primeiro, né, sobre a densidade. Acho que no máximo umas 3 horas, tá? São 2h20. E aí ele traz aí a densidade, né, ponto de fusão e ponto de ebulição como propriedades físicas. Além das outras que a gente viu, né? Ponto de solidificação, ponto de condensação. Bom, e aí ele começa pela densidade. A densidade é a massa sobre o volume, tá? É uma propriedade específica da matéria que relaciona duas grandezas, a massa e o volume, tá? Ela vai ser expressa, né, em quilogramas por metros cúbicos, ou em gramas por centímetros cúbicos, ou quilograma por litro, tá? Aí, para que isso é interessante para mim? Por quê? Porque vocês vão ter que saber, na hora de utilizar, que, por exemplo, aqui ela deu em 2 quilos e aqui ela deu em litros. 2 quilos por 2 litros. 2 por 2 dá 1. Ficaria 1 quilograma por litro. Posso deixar assim? Pode, tá? Agora, imaginem se ela desse a massa em quilo e desse o volume em centímetros cúbicos. Eu poderia utilizar? Não. Eu teria que transformar esse centímetro cúbico para metros cúbicos. Estão conseguindo entender ou não? Essa última parte, não. É porque é assim. Repete aí, por favor. Ó, a gente não estava falando agora de velocidade? Aí vocês disseram para mim, né, que lá no carro, nas placas de trânsito, a velocidade sempre vem em quilômetros por hora. Certo? Só que se fosse algo que não atingisse nem 1 quilômetro por hora, por exemplo, as pessoas, quando elas vão caminhar ou vão correr, elas não atingem 1 quilômetro, né, uma velocidade de 1 quilômetro por hora. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem outra medida, que é metros por segundo. Então, para a velocidade, eu tenho ou quilômetros por hora ou metros por segundo. Eu posso misturar isso aqui, minha gente? Essas unidades? Não, tá? Eu só posso colocar quilômetro com hora e metro com segundo. Eu não posso fazer, eu ando com a velocidade de 80 quilômetros por segundo. Não posso, tá? A mesma coisa vale para densidade. Na densidade, é a massa sobre o volume. Massa, minha gente, é dada em quilograma, grama, decagrama. Vocês aprenderam isso lá no 6º ano, tá? Porém, eu só vou utilizar aí ou quilograma ou grama. E para o volume, eu posso usar metro cúbico, centímetro cúbico ou litro. Porém, eu só posso relacionar quilograma
com metro cúbico, quilograma por litro e grama por centímetro cúbico. O que é que isso tem a ver aí? Vamos imaginar que vocês peguem uma atividade. Deixa eu ver se tem alguma aqui desse tipo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Não. Ó, imaginem, quero que vocês descubram qual é a densidade de uma substância que tem massa de 2.000 gramas e tenha um volume de 1 litro. Pessoal, eu posso pegar a fórmula e substituir aqui 2.000 no lugar da massa e 1 no lugar do volume? Sim ou não? Eu quero descobrir a densidade de uma substância, dei para vocês a massa e dei para vocês o volume. É só substituir, dividir e eu vou achar a densidade? Seria. Porém, percebam que minha massa está em grama e meu volume está em litro. Quando eu fizer a substituição, o meu valor final da minha densidade vai estar em grama por litro. E isso não pode. Só pode ser quilograma por metro cúbico, quilograma por litro ou grama por centímetro cúbico. Então, nesse caso aqui, para eu poder realizar a fórmula e descobrir qual é a densidade dessa substância, eu tenho que transformar a minha massa de grama para quilograma. E aí eu vou poder substituir. Só que 2.000 gramas é a mesma coisa que 2 quilos. Então, aqui, ó, em vez de colocar 2.000, eu vou colocar 2. 2 quilos para 1 litro de volume. 2 dividido por 1 é 2 quilograma por litro. Agora, tá certo? Tá. Olha a unidade, quilograma por litro. Essa pode. Deu para entender? Sim. Sim. Sim? Ótimo. Bom, na página seguinte, ele traz aí um quadro, né, que vai falar sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou seja, ele vai falar sobre as transformações dos estados físicos da matéria. Eu encontro a matéria em 3 estados físicos. Ou no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. A gente também viu isso lá no 6º ano, quando a gente falava, né? Quando a gente falou de água, a gente falou de ciclo da água, tá? Só que eu encontro a minha matéria nesses 3 estados físicos. Porém, dependendo da quantidade, né, de fornecimento de calor, eu posso transformar de um estado para o outro. Por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, vocês acham que eu devo aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura? Aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura, tá? Do sólido para o líquido, eu aumento a minha temperatura. Esse processo aqui de passagem do sólido para o líquido é chamado de fusão. E o que seria o ponto de fusão? O ponto de fusão é uma característica que toda matéria vai ter, que vai informar a que temperatura, ou seja, a que quantidade de calor eu tenho que ser exposto para passar do sólido para o líquido. Então, o ponto de fusão é a temperatura exata que me informa a qual temperatura, né, eu vou passar do estado sólido para o estado líquido. Pessoal, por que se trata de uma característica específica? Porque cada matéria vai ter seu ponto de fusão específico, tá? Por exemplo, a água, para ela
passar do estado sólido para o estado líquido, ela tem que atingir o ponto de fusão de 0 graus Celsius. Então, quando os cubos de gelo estão na geladeira, eles estão com a temperatura inferior a 0 graus Celsius, né? Estão com a temperatura negativa. Quando eu tiro o cubo de gelo da geladeira, mesmo que eu deixe na temperatura ambiente, né? Vou deixar em cima da minha pia. Querendo ou não, a temperatura ela está aumentando, tá? E por ela aumentar, obrigada, mãe. E por ela aumentar, eu consigo passar do estado sólido para o estado líquido. Isso acontece de uma vez só? Não. Elas vão passando aos poucos. Você não pega uma barra de gelo e vai ver ela do nada virar líquida, né? Ela vai derretendo aos poucos. Por quê? Porque é aos poucos que ela vai atingindo a temperatura de 0 graus Celsius. Taila, mas por que é considerado uma propriedade específica? Porque se eu pegar um refrigerante e for congelar ele e depois passar ele para o estado líquido, vai ser a mesma temperatura de 0 graus Celsius? O ponto de fusão vai ser o mesmo? Não. Tá? Se eu pegar, por exemplo, mercúrio no estado líquido, e quiser que ele passe do estado sólido para o estado líquido, o ponto de fusão vai ser o mesmo da água? Não. Por quê? Porque são matérias diferentes. E quando a gente fala de ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, são características específicas de cada matéria. Não são características gerais. Deu para entender a diferença? Oni. Eu tenho uma dúvida. No caso, o ponto de fusão da água é 0. O ponto de fusão da água é 0. Entendi. Certo? E o ponto de ebulição, para ela começar a ferver, é 100 graus Celsius, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que se trata de características específicas porque é exclusiva para cada matéria. O ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, não é o mesmo para todas as matérias. Cada matéria vai ter seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, sua densidade, seu ponto de condensação individual, específico. Ok? É diferente da massa. Massa é uma propriedade geral da matéria. Por quê? Porque todo mundo tem massa. Ponto final. Certo? Bom, e aí, do sólido para o líquido, eu tenho um processo chamado de fusão, com o aumento da temperatura. Para eu passar do estado líquido para o estado gasoso, eu ainda continuo aumentando a temperatura ou não? Eu acho que sim. Para ocorrer a evaporação, né, ou a ebulição de qualquer matéria, né, ela tem que ser exposta a um aumento da temperatura. Ou seja, para passar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso colocar mais calor. Eu preciso aumentar de novo a minha temperatura. Esse processo aqui é chamado de vaporização. Por quê? Porque eu vou estar transformando algo em vapor, né, no estado gasoso. E essa vaporização ela pode ser feita de duas maneiras. Ou uma maneira mais lenta, que eu chamo de evaporação, ou de uma maneira mais rápida, que eu chamo de ebulição. Por exemplo, quando a gente lava a roupa e bota a roupa no varal, e ela seca depois de um tempo, é porque ela foi exposta ao aumento da temperatura. Né? A temperatura do sol, né? Ela passando ali o tempo todo exposta no sol, ela foi absorvendo a temperatura, foi absorvendo o calor do sol. Só que esse processo ele é lento, né? E aí ele é chamado de evaporação. Se a gente pegasse uma vasilha com água e botasse no fogão e deixasse
por no mínimo uns 30 minutos, 1 hora, a gente ia chegar e ia verificar que não ia ter mais nada dentro da panela. Por quê? Porque a água toda ia ter passado por um processo de transformação que eu chamo de ebulição. Toda a água ela ia ter se transformado em vapor rapidamente. Por quê? É mais fácil eu conseguir um aumento de temperatura onde? No fogão ou debaixo do sol? Onde é que eu atinjo a temperatura mais rapidamente? Uma alta temperatura. No fogão ou embaixo do sol? No fogão. Oi? Fogão. É o quê, Yasmin? No fogão, tia. No fogão, tá? Ao expor, para colocar a panela, né? Se a gente botasse, pegasse 2 panelas com água, a mesma quantidade de água, botasse uma panela no quintal de casa e uma panela no fogão, vocês iam ver que a primeira que ia começar a evaporar, né? Ia ser aquela que está no fogão, tá? Por isso que a gente chama de ebulição, o processo mais rápido, e evaporação, o processo mais lento. Voltando, ó, de gasoso para líquido, aí eu não preciso mais aumentar a temperatura, eu preciso diminuí-la, né? Eu vou diminuir a temperatura. Esse processo aqui é chamado de condensação ou liquefação, porque eu vou estar transformando em líquido. Esse é o processo lá da chuva, né? A gente tem a água aqui, o ciclo da água. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem a água aqui no planeta, no estado líquido e no estado sólido, né? Nas geleiras, nas calotas polares, nos rios, lagos, oceanos, na transpiração dos animais. E aí, com o aumento da temperatura, né? Essa água, ela vai para as nuvens na forma gasosa, na forma de vapor. E aí ela se acumula nas nuvens até que a nuvem fica tão pesada que acaba descendo um pouco, encontrando uma temperatura mais fria. E aí, ao encontrar uma temperatura mais fria, esse vapor de água acaba se transformando em líquido de novo. É aí que a gente tem um processo de condensação ou liquefação, e aí chove. E aí a água volta para o estado líquido ou pode congelar de novo no estado sólido. Tá? De líquido para sólido, também preciso, ó, um copo de água. Para eu poder transformar em gelo, eu tenho que colocar na temperatura fria, eu tenho que baixar a temperatura. Esse processo aqui eu chamo de solidificação. Estou transformando em sólido, certo? Aí tem como passar direto do sólido para o líquido, do sólido para o gasoso ou do gasoso para o líquido? Tem. Essa daqui, essa transformação, ela é chamada de sublimação. E o contrário também, do gasoso para o sólido. É chamado de sublimação reversa, sublimação inversa, na verdade, ou ressublimação. Alguém sabe um exemplo de uma sublimação? Alguma matéria que saia do estado sólido e vá direto para o estado gasoso? Gasoso seria exatamente o quê? Gasoso e condensação, eu esqueci. Como é, Evelyn? Gasoso é o gás, né? É. E condensação é o quê? Condensação é quando passa de gasoso para o líquido. Ah, entendi. Entendeu? Só que a pergunta que eu fiz foi do sólido direto para o líquido, para o gasoso, é chamado de sublimação. Vocês poderiam me dar algum exemplo de algo que passasse do estado sólido para o estado gasoso direto? Poderia ser refrigerante?
Não. Troco de Daria neve. do líquido pro gasoso. Eu quero do sólido pro gasoso. Não Troco sei. de neve, fia. É ok, Yasmin? Não sei. É aquele negocinho de neve, fraco de neve. É sublimação, eu não sei. Flocos de neve, tipo numa geada, Sim, nevado. acho que não. Não sei. Não, ele vai do estado sólido pro líquido. Só tem, sabe um exemplo que eu costumo dar? Aquelas bolinhas de naftalina, que a mãe bota dentro do guarda-roupa, bota no banheiro. Já viram? Sabe qual é as bolinhas brancas que diz que é pra matar barata? Sim, eu não gosto. Nunca viram, minha gente? Eu já vi na casa da minha avó. Ah, tá. Ó, as bolinhas de naftalina, elas vão direto do estado sólido, né? À medida que você for acompanhando ela, você vai vendo que ela vai diminuindo de tamanho. Porém, ela diminui de tamanho e vai para onde? Né? Ela não se transforma em nada líquido. Ela passa direto para o estado gasoso. É um exemplo de uma sublimação. Certo? Bom, na A página... bolinha de naftalina? É, Oxi. ela passa do estado sólido, ela não é uma bolinha, né? Sólida. Uhum. E vai direto para o estado gasoso. Ela começa a exalar um... Por que gasoso? Não entendi. Gás? Sim, vapor. Ela libera, Evelyn, ela libera essa substânciazinha em formato de vapor. Quando aumenta a temperatura do ambiente que ela se encontra, Eu entendi ela. entendeu? Uhum. Ó, página 277. Propriedades químicas, tá? Também já expliquei para vocês, é só para a gente finalizar. É quando a substância, a matéria, ela passa por um processo, né, ou por um fenômeno químico, certo? Por exemplo, a gente tem aí a queima de uma vela transforma a parafina em gases, gás carbônico e monóxido de carbono. Quando as características químicas dos materiais sofrem alteração em sua constituição, é porque ocorreu um processo ou um fenômeno químico, tá? Mais embaixo, vocês têm as propriedades organolépticas, que a gente também já conversou, que são aquelas ligadas aos sentidos, ao cheiro, ao paladar, ao olfato, à visão. Então, você pegar um vinagre, por exemplo, e dizer que o sabor dele é cítrico, é azedo, essa é uma característica, é uma propriedade organoléptica do limão, tá? São características específicas relacionadas ao tato, olfato, audição, paladar e visão. Certo? Ok, pessoal? Ok. Pessoal, dúvidas até aí? Não. Não? Júlia, Yuri, Oi, lá. A senhora acha que a prova da personalidade já vai ser presencial ou vai ser online? não sei. A gente ainda não sabe. Não? A terceira deve ser presencial online. Uhum. Nada foi passado para a gente ainda não. Entendi. Tem que esperar uma deliberação do governo para poder resolver o que vai fazer. Tá? Bom, vocês vão receber essa aula, tá? Juntamente com ela, vocês vão receber um videozinho que é uma aulinha, tá? Curta, de 13 minutos. Fala sobre densidade, massa, peso, só que não é ninguém falando. Eles botam como se fosse um jogo entre duas equipes e elas têm que ir explicando, né, determinadas perguntas que aparecem. E é interessante porque cada pergunta que é feita, vocês também podem
responder, né? Ou tentar imaginar alguma solução, né, para os problemas e depois confirmar se eles tiveram a mesma atitude, tá? Aí eu vou mandar para vocês. Ele está no QR Code do livro, na página 275. Mas aí eu já tenho ele salvo, aí eu já vou associar ele na aula e já mando tudo para vocês, certo? Na aula que vem, eu não vou entrar em modelos atômicos agora, porque a gente ia levar muito tempo para falar de todos os modelos, falar de novo sobre prótons, elétrons, nêutrons, cátions, ânions. Então, eu prefiro deixar para a próxima aula, tá bom? Atividade. De atividade, vocês vão fazer aí a página 286, a segunda questão e só a terceira questão, tá? Página 286, a terceira questão, somente, tá bom? Na próxima aula, na aula da semana que vem, né? Já que quinta-feira é feriado, amanhã a gente tem ao vivo, tá? Mas a gente vai fazer matemática, certo? Na quinta-feira é feriado, aí a gente fala de ciências na próxima terça-feira. Certo, pessoal? Qualquer dúvida. Ayla, Oi? vai precisar fazer aquela página que a senhora estava fazendo no começo da aula, a 285. A 285 eu passei na aula anterior. A primeira, a segunda, a terceira. Ah, então é para fazer essa e a 286 do terceiro, né? Eu tinha passado da primeira até a quarta, da página 285, e a página 286, a primeira. Aí agora eu passei a terceira questão. A terceira não, a segunda. Segunda? Segunda questão. É para fazer. Oi? É para fazer a segunda ou a terceira questão É a segunda. Marquei errado aqui, a segunda questão. Quais são as características que diferenciam um tipo de matéria de outra? Entendi. Tá? Ó, foi que a gente já fez, só para ficar bem amarradinho aí para vocês. Página 285, a gente fez a primeira, a segunda, a terceira e a quarta na aula passada. Corrigimos hoje. E da página 286, a gente fez a primeira na aula passada, corrigimos hoje. E vai para vocês fazerem agora a segunda questão. Certo? Ok? Dúvidas? Ok. Ótimo. Tchauzinho para vocês. Qualquer coisa, falem comigo, tá? Tchau. Tchau. Beijo para vocês. Jean, meu pato. Pato é tu não ganha uma pra mim. Meu pato, a gente vai tu. Pato, vê só, tu não ganha uma pra mim. Eu apelei de 12 contra tu. Ah, pelo menos você é mentiroso. É mentira, Júlia. Não, Júlia, peraí. Peraí, tá gravando, vai ficar que tá jogando mesmo. A gente não tava jogando, eu estava assistindo a aula. Foi. Mas eu tava no Agora, computador, vai. Tá. agora eu vou lhe dizer. Antes dessa aula, eu dei um capa em Júlia. Quando a gente tava jogando antes da aula, viu? Poxa, antes A gente da tá aula, meu jogando Deus antes da do aula. céu, a Julia chega se emocionou com o meu capa nela. Antes da aula, a gente tá Olha, jogando. antes da... Não tava, não. Tu se esqueceu, foi, boy. Claro, a gente vai jogar na Esqueci aula. da mente. Isso é essas drogas que você tá usando, comendo esses neurônios. Ah, foi, né, Bosch? Antes da aula. Aí lá. Eu esqueci de cancelar a gravação. Tá lindo isso. Bota. Deixa eu cortar aqui essa gravação. Boa, Cancelo vai ajudar